Primeiramente, E graças a Deus. Futebol Clube. Vem com paz, jogador! Graciosos e graciosas, sejam bem-vindos a mais um Graças a Deus Futebol Clube. Que bom estar com você mais uma vez aqui, né, neste encontro, né? Aqui onde futebol encontra fé e a fé transforma vidas. O episódio de hoje tem a parceria, né, do nosso Café Monjolo, lá, aquela cultura do sul de Minas, né, onde sai um bom café. A gente sabe muito bem como é feito o café mineiro, né, do sul de Minas, da família Figueiredo, nosso parceiro que é o patrocínio, o oferecimento de hoje do episódio de hoje. E hoje, mais um convidado aqui, né? Estou muito feliz com a presença dele, uma liderança, Roger Martins. Seja muito bem-vindo, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Victor. Vou usar o contexto, eu gosto muito dos contextos. Então, graças a Deus, eu estou aqui e quero também já te parabenizar, dar graças a Deus pela sua vida. Amém, amém. E por esse projeto que a gente sabe que está começando, mas vai ter vida longa e vai render muitos frutos para o reino de Deus. E um outro convidado que a gente tem, a gente não pode esquecer de falar, né? O Espírito Santo do Senhor está aqui do lado, sentado conosco. A mesa se faz presente também, né? Esse aí tem que fazer parte mesmo. Né? Ô, Roger, eu estou muito feliz que você está aqui, né? A gente começou umas conversas, né, no Instagram, depois o WhatsApp, tivemos uma oportunidade, né, de estarmos lá Mas você é líder hoje, né, do Atletas de Cristo em Belo Horizonte. Que maravilha, mas quantos anos já de caminhada aí nessa... Então, Victor, eu nasci num lar evangélico, os meus avós, que eram, né, hoje não os tenho mais, mas os pilares da nossa família. Primeira igreja presbiteriana, Avenida Afonso Pena, e então eu fui criado no evangelho. E então tem essa caminhada, mas usando o contexto esportivo, eu fiz alguns gols contras, né? Me desviei do evangelho, sim. Mas o Senhor nos alcançou novamente, hoje estamos firmes e, como você falou, estamos na liderança de Atletas de Cristo. Eu estou o nosso precursor, né? Quero te parabenizar pelo trazer o João Leite, assistir, né? Foi muito edificante. E então o João Leite foi o precursor dessa missão, mais de 40 anos de existência. Sim. E estou na liderança há 8 anos aqui em Belo Horizonte. Só para já fazer um adendo, essa semana estou embarcando para Santos, aonde vai ter o Congresso Nacional de 2025, aonde reúne todos os líderes de cada grupo local espalhado pelo Brasil e pelo exterior. Então, nós vamos estar juntos, né, na pessoa do presidente Marcelo Lipatim, Um abraço. pastor Rodrigo Zuliani, que é o líder de cada grupo local, e Atletas de Cristo dispensa apresentações, né? O legado que essa missão tem oferecido ao reino é algo tremendo e a gente está com esse bastão e, quem sabe, alguns anos vamos passar esse bastão novamente. Com certeza, né? Tanto que eu queria abrir, né, como liderança, né? Como se passa uma liderança muito nisso, né? Quando Moisés passa, Josué assume, né, a liderança ali do povo, né, para continuar a caminhada, assim. Então, você com o João é meio que isso, né? Você assumiu o bastão e dando sequência, né? Essa caminhada do Atlético de Cristo, você falou assim, não precisa de apresentações, mas é claro, né? Sempre tem alguém que não conhece o que é o Atlético de Cristo, o movimento Atlético de Cristo. A gente fala que sempre, né? Não tem como a gente falar, principalmente de futebol, o esporte, se não falar do Atlético de Cristo. Mas qual que é, né? O propósito maior dele? A gente sabe que é apresentar Cristo, né? Por meio do esporte, mas como é que começou? Como é que é a história? Como eu tenho lhe assistido... E sua relação com o Atletas de Cristo? Sim, eu tenho lhe assistido, né? Fala só um pouquinho mais perto do microfone. Eu tenho lhe assistido, então você sabe da influência
que o esporte tem, né? Então, a visão de Atletas de Cristo, a gente entende que a gente pode alcançar o mundo inteiro através da linguagem universal do esporte. E como que pode se conseguir alcançar o mundo inteiro? É alcançando o atleta. Sim. Porque o atleta é a ferramenta. A gente sabe que um pastor, né, tem as suas limitações, um missionário tem as suas limitações de proclamação, mas um atleta, um esportista, quando ele fala, eu sempre vou me remeter, que é o pilar de Atletas de Cristo, quando o Tafarel, na Copa de 94, né, acenou e agradeceu aos céus, o mundo todo viu aquele, né, aquele gesto, aquela proclamação. Então, países que são fechados para o Evangelho perceberam ali que há um Deus, que há uma proclamação, que há um verdadeiro Deus, né? Vamos dizer assim. Então, Atletas de Cristo tem essa premissa que a gente entende em todas as modalidades esportivas, alcançar o atleta e de vários níveis. Não é somente os atletas de alto rendimento. A gente fala em Atletas de Cristo que a alma do Pelé tem o mesmo significado do que o atleta que a gente coloca do Mané, né? Sim. Então, a alma de ambos, para Deus, é de suma importância. Então, Atletas de Cristo tem... hoje, a realidade é diferente, tem se trabalhado muito nas categorias de base, muito nos projetos sociais, mas esse atleta que está sendo investido, que está sendo semeado, ele pode se tornar um grande atleta de alto rendimento e ali ele frutificar no seu clube, na sua igreja local, e quando Deus der a ele uma oportunidade, ele pode proclamar a Jesus como Senhor e Salvador da vida. A gente falando de Atletas de Cristo, né? O João, né, teve aqui, ele falando assim que hoje, ele fala assim, que hoje, graças a Deus, não futebol clube, né? Mas, graças a Deus, de certa forma, o trabalho do Atleta de Cristo alcançou muitas vidas e hoje a gente vê que vários atletas não precisam do projeto em si para chegar a Jesus. Mas esse trabalho foi feito lá atrás, é o semear, né? Foi feito o semear, hoje a colheita ela é bem maior, né? A gente vê que, principalmente no futebol, que a gente acompanha mais, mas em outros esportes também, tem muitos atletas que já confessam Cristo como Senhor e Salvador, né? E ele até falou assim, ele falou aqui, eu achei interessante, ele falou assim, não, o Atletas de Cristo, eu fico até feliz que hoje é menos trabalho para nós, no sentido assim, que lá atrás, né, Roger, eu acredito que era muito difícil, o João mesmo falou aqui, mas é aquilo, né? Faz um reset, entende o propósito, aquele primeiro momento já foi, com Moisés, né? Aí depois vem Josué, que é um outro momento, e o projeto também é assim, hoje vocês, igual você falou, né? Hoje não é que é voltado mais para a categoria de base, mas se tem esse acolhimento, tem essa atenção, porque ali está forjando, né? O futuro, tanto do atleta, que pode se tornar um atleta de alto rendimento, cidadão, e por que não cidadão cristão, né? Verdade. Hoje já é um novo ciclo eu acho que isso é amadurecimento, isso é fantástico, né? Sim, e você toca, e a gente tem algo muito assim, para trazer uma maturidade, porque não é vestir uma camisa, né, dos Atletas de Cristo e se dizer Atletas de Cristo, né? Nessas décadas, eu posso dizer que houve alguns percalços, né? E que está se corrigindo também, porque hoje a gente trabalha, o atleta nota 10, ele tem que ser bom de bola, bom de Bíblia e bom de visão. Então, há um discipulado, porque às vezes se denominava Atletas de Cristo, mas não tinha, de fato, uma maturidade para exercer um testemunho que poderia ser frutífero,
né? Então, teve algumas coisas que, de fato, a gente entende que hoje, com essa base do discipulado, sempre teve, Sim. sempre teve, mas hoje se trabalha muito mais essa visão para que não se perca e só se frutifique, né? Cada um que é ganho, cada um que é semeado, ele tenha uma visão muito clara do que é ser um proclamador, do que é ser um discípulo. E aí eu entendo que não é só atletas de Cristo, Não, né? claro que não. É a missão nossa, a grande comissão, né? A grande comissão é fazer discípulos, sim, né? Sim. Então, atletas de Cristo, desde os primórdios, tem o João Leite, tem o Silas, tem o Jorginho, tem um Kaká, Batista. tem um Batista, né? Então, hoje nós estamos em busca desses, né? De formá-los, né? Formar esses que possam ser os futuros Jorginhos, os futuros João Leite, né? Eu tive a oportunidade também de, né, compartilhar a mesa com o Euler, um abraço pro Euler, né? Sim, o Euler. E eu falei com ele assim, quando eu sou filho de pastor, né? Meu pai teve 2 momentos, né? Também desviou dos caminhos por um tempo, depois voltou. Mas até então a gente vivia um tempo, né? Década de 80, início, até meados de 90, que jogar futebol era pecado, né? E eu cresci com muito isso. Eu queria ser jogador de futebol, eu tinha esse desejo. Com uns 13, 14 anos, o Euler vai numa igreja lá do lado de casa, na Igreja Batista do lado de casa lá. E lá ele apresenta Atleta de Cristo. Foi ele indo que eu entendi que jogar futebol não era pecado. Sim. Assim como muitas coisas, né? Às vezes não é pecado, mas é como que você trata aquilo. Se você deixa aquilo tomar o lugar de Deus no seu coração, isso que é um problema, né? Se está tirando do caminho do seu, então isso tem que avaliar se vale a pena comer ou não. Mas ali eu lembro que eu falei assim, olha, cara, que legal, a gente pode jogar futebol e seguir a Cristo. Eu lembro que eu falei isso com meu pai e tal. Meu pai nessa época estava desviado, e não, pode sim, filho, e tal, né? O negócio é pregar o evangelho. Então, assim, uma ida do Euler que eu fui para ver o atleta, eu fui para ver naquela época, né? Assim, posso dizer a referência, né? Naquela época, para mim, o ídolo, né? O Euler, né, estava em alta, então assim, e ali eu descobri que Cristo estava em todo lugar. E logo em seguida eu vou ao Mineirão num jogo e eu vejo uma bandeirinha lá, Atletas de Cristo. Lá o Euler, eu até comentei com o meu primo, lá o Euler faz parte daquele movimento lá, cara, Atletas de Cristo, né? Então o quanto que é importante, né, levar a palavra de Deus, né? Muitos frutos, né? Muitos frutos. O Euler é fruto da vida do João Leite, né? No América. Então, assim, incontáveis histórias, os testemunhos né? de pessoas que foram ganhas por causa da missão. Sim. Né? E, então, vou falar assim, contextualizando, o galardão de Atletas de Cristo é muito grande. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Ô, Roger, me fala aqui, na medida. Gostou. Na medida, né? Você quer saber o que é medida? Segue o Roger Martins César lá no Instagram, que você vai ver. Ele tem lá um devocional. Ele na medida, né? Legal pra caramba, traz uma palavra sempre lá de meditação, né? Uma reflexão em cima da palavra de Deus. Mas na medida, vou passar a bola. Vamos lá. E o futebol? Como é que chegou até você, né? Porque você falou que você é da família cristã, mas como que o futebol chegou, assim? Onde que você se formou como atleta, né? Conta um pouquinho da sua caminhada aí como atleta. Eu tive uma passagem bacana, né, no Cruzeiro Esporte Clube. Mas desde criança você já tinha essa vontade? Não? Tinha, sim. Gostavam, né? De, assim, jogar no meu bairro, né? Os meus presentes de Natal era bola, então sempre carregava isso comigo, né? Não tinha nenhuma referência, meu pai, meus irmãos, nada disso, né? Mas gostava do futebol como esporte e encurtando, porque a trajetória é longa, né? No meu bairro, Alípio de Melo, né?
morava no Olímpio de Melo, e lá tinha um timinho, né? A gente tinha um timinho, tinha um campinho, e jogávamos, e eu mais os 4 colegas estavam desejosos de fazer um teste. E aí fomos, né? Naquela época era até mais fácil de se conseguir, por causa das chamadas peneiras, né? E ligamos para o Cruzeiro Esporte Clube. E o meu caso foi muito assim, diferente, eu vejo hoje, né? Deus na história, no cenário. O meu teste estava marcado para, digamos, hoje é segunda, vamos imaginar que fosse na segunda-feira que vem. E os meus colegas estavam marcados para ir na terça, por exemplo, amanhã, vamos pensar assim, né? E eu fui os acompanhando na terça-feira. E eles eram mais velhos do que eu. E chegando lá no Barro Preto, no campo do Barro Preto, eu fui com eles e eles fariam um teste no infantil do Cruzeiro. E aí os atletas do Cruzeiro, muito fortes e tudo, eles não quiseram fazer o teste. Não quiseram fazer o teste, estava inscrito e tudo, tal, né? O primeiro treino. Aí, quase no término do treino, no túnel ali do Barro Preto, começou a sair uma meninada. Meninada e tal. Eu falei, mas que esses meninos ali e tudo, né? Aí, fazem ali a escolinha, que treina posteriormente o infantil. Aí eu perguntei a um torcedor lá, né, que estava na arquibancada do Barro, falei assim, e aquele senhor lá, quem é? Você é o senhor Lincoln Alves. Aí eu falei, mas eu falei com ele, foi com ele que eu falei. E aí, resumindo, eu fui até ele e falei assim, eu sou o garoto que o senhor atendeu e me disse para eu vir na segunda-feira que vem. Só que eu tô aqui. Só que os meus colegas vieram para fazer o teste e eles não estão querendo fazer o teste. E você tem material aí? Eu falei assim, não tenho material, não. Aí ele falou assim, mas seus colegas têm a numeração? Eu falei assim, acho que a chuteira deles me serve. E aí, Victor, a minha meia era uma meia de escola, aquelas meias fininhas, e era preta. Eita. Aí o seu Ligo disse, você pode treinar com a chuteira dos seus colegas, mas a meia não dá. Não vai treinar, não. E aí eles me arrumaram um meião, e aí eu treinei. E no mesmo dia, ele perguntou para mim, de que você joga? Eu falei assim, ponta direita, naquela época, né? Isso em 82, 1980. Era ponta, você tinha que ser ponta direita. Ponta né? direita. E aí ele me colocou de lateral direito. 82 a gente só tinha umas referências assim, né? Tipo Nunes, aquela turma dos ponta, Éder, ponta, né? Não, Renato é um pouquinho. Depois, né? Um pouquinho. E aí ele me pôs de lateral direito. E eu não esqueço esse dia, o campo do Barro Preto tinha grama nas pontas, nas beiradas, né? E bem terrão no meio, né? E tinha chovido. E aí ele me pôs de lateral direito. Eu nunca tinha jogado de lateral direito, sempre atacante, né? Eu sei que eu pego uma bola, a bola sobra para mim, eu driblo o meu marcador, que seria o ponto esquerda. Sim. Driblo o ponto esquerdo, o lateral esquerdo entra em mim, eu dou uma gaúcha nele e vou lá para o fundo e cruzo. E na mesma hora ele falou assim, não, agora você é ponta direita. Me trocou, pôs, né, tirou o menino que estava na ponta e me pôs. E naquele mesmo dia, ao final do treino, ele me chama e fala assim, você pode subir ali no departamento de futebol amador e você já está inscrito. Eita, glória. Aprove, Senhor. Aprove, Senhor. E aí a trajetória no Cruzeiro começou. Ah, que maravilha. E você ficou lá até quando? Eu joguei vinculado ao Cruzeiro 12 anos.
Eu passei por todas as categorias de base, né? De escolinha, infantil, juvenil, júnior. E aí aprove eu ser emprestado no meu 2º ano de júnior, né? Eu fui emprestado para o Sobradinho Futebol Clube, né? Cidade de Brasília, Sobradinho. cidade de Sobradinho, né? Cidade satélite. E aí me profissionalizei, né? Também. Joguei no Mato Grosso, tive na Patrocinense aqui em Minas, mas aí a carreira foi precoce. Por quê? O que aconteceu? Olha, Victor, Hoje a gente entende muitas coisas com a proposta do Senhor, né? eu tinha vivido. Antes dessa carreira ser precoce, você teve. A gente estava falando há pouco aqui antes das câmeras, né? Seleção brasileira, de base, né? Foi o grande marco na minha vida. 86? 86. Nós fomos disputar um torneio em Porto Alegre, Campeonato Brasileiro de Infantil. Não foi pelo Cruzeiro que eu fui convocado. Não sei se você vai recordar. Lá em Porto Alegre eu joguei contra a Ponte Preta. E o diretor da categoria de base da Ponte Preta era o Dicá. Dicá. Famoso Dicá, né? Não é da minha geração. Sim, né? Mas é um nome bem conhecido nome bem no futebol. Ilustre, né? E eu fiz um gol. Esse campeonato foi no Olímpico, né? No Olímpico. E eu estava passando uma transição de adolescente, né? Aquela fase abençoada, surgindo um trabalho de office boy no Banco Nacional. Banco Nacional, né? E famoso patrocinador da Ayrton Senna. E eu comentei que eu poderia né, estar trabalhando e até deixar digamos, a trajetória esportiva, né? Não era nada oficial, mas... e tinha quero honrar a vida dele, antigamente não falava observadores técnicos, né? Falava olheiros, né? Sim. E que sempre trazia jogadores de Acesita e de Ipatinga para o Cruzeiro e para o Atlético Daniel. E ele foi trocar camisa, ele sempre trocava camisa nas outras delegações do campeonato lá, né, do brasileiro. E aí o Dicá, o treinador da Ponte Preta, perguntou, e o centroavante? Aí eu tinha comentado isso do Banco Nacional, né? Aí ele falou assim, olha, ele até comentou que pode ser que o ano que vem ele venha se tornar um office boy e tal, né? Não, que isso, esse garoto não pode não e tal. Chama ele lá. Aí me chamou, aí eu, ali no hall do Olímpico, ele falou assim, né, o Dicá e o Liz, falou assim, quer ir para Macaca? Aí eu falei, uai, eu tenho que conversar com o Cruzeiro, conversar com meus pais, sim, né, claro, para saber se me libera e tal. E não é que antes de nós chegarmos, né, ao retornar para Belo Horizonte, eles já tinham ligado para o meu pai. E aí aconteceu algo comigo que hoje, entrando no contexto, eu vejo que Deus tinha algo traçado. Quero ter muita maturidade para falar isso aqui. Você que me ouve, num sentido de chamamento, Deus tem uma palavra para você. Eu entrei numa negociação de profissional. Quem o Cruzeiro estava contratando era o Jorge Mendonça, que era da Ponte Preta. E aí, eles souberam dessa negociação, desse interesse do Cruzeiro pelo Jorge Mendonça. E aí eles falaram para o meu pai, manda o garoto que nós vamos falar, vai endossar o nome dele na negociação. E aí eles realmente disseram, quando o presidente do Cruzeiro, na época, Benito Massi, foi lá em Campinas, e
eles falaram sobre mim, ele ligou aqui para o Departamento de Futebol Amador. Não. E eles comentaram, falaram assim, olha, ele comentou, né? Eles estão querendo levar um garoto da base aqui na negociação, e Roger, que é do infantil do Cruzeiro. E aí eles vetaram na hora. Aqui em Belo Horizonte vetaram, não, o Roger é prata da casa, o Roger não sai daqui por nada. Mas eles lá, com muita ética aqui, a Ponte Preta, eles disseram para eu ir, né, falar com meu pai e tal. E eu acabei indo. Acabei indo, mas não sabia dessa negativa que eles disseram, né? E lembrando que uma época, né, que não tinha WhatsApp, era telefone, era outra a comunicação, né? Para você saber que estava certo ou não, não era... Manda uma mensagem, né? Outra realidade. E aí fui para Ponte Preta, morei no Moisés Lucarelli por 6 meses e cheguei lá, assim, bem, porque eu tinha jogado contra, claro, né? E lá quem morava no estádio tinha que treinar de manhã, de tarde. E eu estava muito bem, todos amistosos, né? Fazia gol. O treinador do juvenil já queria me subir para o juvenil. O professor Parraga foi um grande profissional, dirigiu o Palmeiras na questão da preparação física, né? E aí, um belo dia, eu voltei para Belo Horizonte para a folga. Aí encontrei com um amigo, ele foi e falou comigo, Roger, você não apresentou até hoje. Caraca. Eu falei, uai, não apresentei? Estou em Campinas, estou, né, jogando na Ponte Preta, uai, lá no Cruzeiro, ninguém sabe disso, não. Eu falei, mas como? E aí fomos saber da história, que aí que soubemos, né, o meu pai, minha mãe, minha saudosa mãe, ela guarda uma frase, e aí nós fomos lá no Barro Preto, aí estava reunido Benito Massi e o Salvador Massi, e aí eles nos contaram isso que eu acabei de contar, situação que toda, a situação, né, que eles tinham negado. E aí minha mãe falou assim, a minha mãe não sabia muito dessa relação de passe, né? Sim. Falei assim, mas ele não é de vocês. Ele está lá, já está lá há muito tempo e tudo, né? E aí o Benito Massi soltou um valor e falou assim, minha senhora, se a Ponte Preta depositar tanto, o Roger será deles, né? Fora isso, de maneira nenhuma, né? A gente libera ele, né? E para eu ir para a Ponte Preta, com o contrato que chamava contrato de gaveta, eu precisava ficar 2 anos sem assinar uma súmula para depois eu conseguir a liberação normal, né? Assim, sem nenhum ônus, né? Sem nada, né? Mas não era compensador, né? Ficar 2 anos mesmo, não, que parado, Ponte Preta, vamos dizer, né? Parado, São né? Paulo. Quase. Parado, eu acho que não. Não, porque né? você está fazendo amistoso, um jogo aqui, um jogo ali. Mas não. E aí que o Salvador Massi me disse, falou assim, Roger, o que você está ganhando lá e tal? Eu não vou falar, mas eu vou ser eu entendo que eu vou ser um dos precursores de um jogador infantil ganhar uma ajuda de custo. Eu ia até falar isso, né? Que hoje é tão, né? A gente vê, né? Jovens tão 9 anos, mas nós estamos falando isso em 86. Eu comecei a ganhar uma ajuda de custo pelo Cruzeiro, né? E aí voltei, né? E aí, olha só, a Ponte Preta e o Guarani sempre cedendo jogadores para seleções de base e tudo. E aí foi um observador técnico da CBF lá no Ponte Preta. E aí o Lígio, né? O Lígio foi descobridor do Oscar. Vários atletas, né? Mas o mais, assim, digamos, aí que está na atualidade, o Oscar, ele que descobriu. Ele foi e falou, olha, teve um centroavante conosco aqui, Roger, o Cruzeiro não o permitiu ficar com a gente, vale a pena ir lá olhá-lo.
E aí, num jogo, Atlético e Cruzeiro, no Independência, eu soube isso depois, né? Os observadores da CBF chegaram para o meu diretor na época, Vantuil Rodrigues, Vantuil, e disseram: nós estamos aqui para olhar o Roger de uma indicação da Ponte Preta. Quem apitou esse jogo nosso foi, olha só, no início da carreira dele, Márcio Rezende Freitas. Oh, que legal. Né? Márcio Rezende Freitas. E aí, depois desse jogo, na semana, eu chegando no Barro Preto, todo mundo me parabenizando, falei: vai, você tem o agosto, né? É meu aniversário. Não é meu aniversário, o que é isso, né? Aí cheguei, abriu a porta assim do vestiário, todo mundo me aplaudindo e tal. O que é isso, gente? Aí o meu treinador era o Léo. Léo é irmão do Edu Lima. Grande Edu Lima, né? Edu Lima, eu conheci ele na Rádio Globo, TV Horizonte. Então ele falou assim: ó... Também é irmão em Cristo. Irmão em Cristo. Convite, viu, Edu? Tá na Bahia, né? Bahia. Tá em Salvador. Tá todo mundo esperando lá na sala do Departamento de Futebol Amador, que tem uma notícia para você lá. Aí eu fui lá, né? Chafi Felipe, toda a turma e tal. Aí me sentaram e falaram: Roger, você foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15. O quê? Por causa da Ponte Preta, sua passagem lá, e você foi bem indicado. Então, no jogo Atlético Cruzeiro, eles vieram, e aí, na observância do seu potencial e tal, eles nos ligaram e está chancelada a sua convocação. O dedinho do Senhor estava lá, né? Então, essa ida da Ponte Preta foi assim, o meu marco, né? Sim. Hoje, eu lido com garotos, né? Hoje, eu tenho uma escola de futebol, que é um perfil que é iniciação esportiva, mas já trabalhei na área também de alto rendimento, então eu sei do sonho, sei dos ideais de um garoto de base. Que é construído, né? Ali, né? Construído, e ser convocado para a seleção brasileira é algo... Maluco, é bênção demais. Eu fui o único mineiro, né, na oportunidade, com grandes jogadores que ascenderam ao profissional. O principal, que eu sempre falo, né, é o Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, foi um marco, e eu carrego comigo e vejo o Senhor na história, né? Com certeza. E aí você, né, falou que teve esse interrompeu, né, um pouquinho a carreira. Foi aí eu me profissionalizei. Eu estava vivi 3 desempregos semestral, né? Porque os campeonatos que o Cruzeiro estava me emprestando eram só os regionais. E naquela época não tinha, como hoje, Série D, Série C. Hoje já é tão difícil, né? Imagina naquela época. Mas não tinha. Então, ficava restritos, a maioria dos clubes, o campeonato regional. Então, os times contratavam para o regional, se não ganhava, dispensava todo mundo e começava a reformular isso no segundo semestre, começava a reformular só no finalzinho do mesmo ano para disputar o regional do ano posterior. E então eu vivi 3 desempregos semestrais. E aí o meu último time foi o União de Rondonópolis, Mato Grosso, que até quem jogou lá foi o saudoso Alex Alves, né, que jogou na Portuguesa. Cruzeiro, Atlético. Né? E então disputei o Mato Grossense e aí vim embora. E aí já estava noivo. E
eu falo que eu não senti que eu parei de jogar futebol, Victor. Isso eu falo, às vezes as pessoas perguntam assim, você se contundiu, foi grave e tal. E aí, por causa de o casamento marcado, né, eu casaria em 93, em junho de 93, eu me contundi lá em Rondonópolis, voltei faltando meses para casar, e aí me casei, né? Mas o que eu poderia ter feito? Eu poderia, no segundo semestre, Deus abriu uma porta de trabalho, eu poderia ter trabalhado, casado agora diferente, mesmo desempregado de futebol, mas sendo provedor com um outro trabalho. No finalzinho desse ano de 93, eu entrar no certame novamente. Sim. Mas por ter vivido já 3 desempregos e casado, e o trabalho que eu arrumei dava uma estabilidade, e aí que eu optei e entendi que era um momento, mesmo precocemente, de parar de jogar. Você estava com quantos anos nesse precoce? Estava com 22 para 23 anos. Começando ali. Começando, né? Então, foi aí que eu... E nesse tempo, como que era a sua relação com o Senhor? Assim, como é que você estava? Só para entender, né? Se tinha essa orientação, se tinha essa espera de resposta, né? Porque hoje a gente vive muito esse querer fazer e não esperar o tempo de Deus, né? Hoje eu acho que nós estamos vivendo um tempo muito assim, que por mais que a gente acredita, confia no Senhor, mas às vezes como Elias, né, que estava lá esperando, né, pães e a água do Querite ali, né, e pães dos corvos, mas a gente não sabe obedecer às vezes, né, só para saber como é que estava esse contexto seu com seus... Ou foi muito nesse, né, vou resolver. Eu tenho que resolver, né? Porque a situação é isso, e a vida é isso, né, Roger? Assim, às vezes ela bate na porta e você tenta resolver com os próximos braços. Eu tenho comigo, Victor, um testemunho Fala mais perto. E eu vejo que Deus que fez. Vou chegar mais. Deus que fez, porque... Deus que fez, hoje eu entendo claramente por quê. Porque nessa ascensão que eu tive no Cruzeiro, titular em todas as categorias de base, todas elas, né? Essa projeção, seleção brasileira, algo bacana também. Eu fui seleção, na minha época, falava futebol de salão, né? Fui seleção mineira de futebol de salão. E titular, e tinha assim, na base tinha uma moral, né, muito grande ali no Cruzeiro, não falando, mas para entender o contexto, né, tinha cabelo na época, né? Fisionomicamente, algumas coisas, e aí me desviei do Evangelho. Nessa projeção, o gol contra, como eu falei, né, inicialmente. E aí, nasci de um lar evangélico, afastado do Senhor, as propostas, as oferendas, tudo que eu vivia, né, ali, aquele estágio ali, aquele cenário todo, né, isso... São as portas largas que se abrem. Largas, né? E aí eu me desviei e tive um estado espiritual assim muito, muito deplorável. Eu falo comigo mesmo, né? Esses dias eu estava falando sobre isso numa reunião de capelania que a gente está fazendo. E então eu vi ali o quanto que a projeção, o que a minha cabeça ansiava, né? Então, para chegar nesse propósito aí, dessa interrupção, eu voltei para o Senhor
quando eu já estava indo para o profissional. Voltei para o Senhor. Voltei, me reconciliei com o Senhor, já estava firme, já conhecia a missão Atleta de Cristo. Mas eu quero falar sobre estrutura, porque Deus nos conhece. Eu não vou falar que eu poderia, se Deus abrisse uma porta e eu tivesse uma projeção no profissional e chegasse a um time grande, vamos supor que o Cruzeiro me recontratasse, ou eu despontasse lá no Mato Grosso e fosse descoberto, ir para um time grande, eu falo que é isso, é um versículo que eu tenho lá de Provérbios, que há caminhos que ao homem parece ser direito, mas ao final são caminhos de morte. Eu poderia ser um João Leite no esporte, se Deus tivesse aberto essa porta, eu poderia ser um grande proclamador, mas também eu entendo que eu poderia ter negado a Jesus, e se esse apogeu viesse, essa estrutura, esse glamour, eu acho que eu não estaria nos caminhos do Senhor. Então eu vi Deus fechando, eu tinha potencial para prosseguir, né, os campeonatos pelos quais não tinha projeção, mas eu fui bem, né? Mas o certame do futebol, e hoje acho que a realidade é diferente, mas naquela época essa questão da prática só dos regionais, eu sofri, muitos sofreram, Sim. muitos sofreram, não era como hoje, eram poucos jogos, a oferta né? que se tem hoje, né? A demanda. Então, uma coisa culminou, mas eu sabia que se eu chegasse, né, badalado, grandão, né? Pisando alto. Eu entendo que Deus me deu um livramento. Eu carrego isso comigo, porque eu poderia, ter continuado, passados maiores, ou mais longevo a carreira, mas e aí eu já Ô Roger, eita glória! Eu vou falar assim, porque graças a Deus. Porque o que acontece assim, eu falo até para algumas pessoas, né? A Gabi tá aqui, né? Nossa assistente aqui de produção. Eu já falei isso para ela, falo para algumas pessoas. O meu caso é muito isso, cara. Eu me via, né? Quanto mais jovem um pouquinho, né? Profissionalmente, como se diz assim, eu queria. E eu acho que eu tinha potencial para isso. Olha só. Mas as portas se fecharam, mas se fecharam mesmo, não abri. Eu bati e se fecharam. Hoje eu entendo a proposta do Senhor. Se tivessem aberto as portas largas, se tivessem aberto as portas que facilitariam muitas coisas, assim, e fama, sucesso, né? Que é o que você está falando. Você está falando, por isso que eu estava rindo aqui, que eu estava falando, no seu testemunho, eu vivenciei isso também, assim, na minha profissão, uma profissão que eu sou apaixonado, por mais que alguns tenham vilipendiado a profissão, tem ferido a profissão e tal, mas o jornalismo, eu sou muito apaixonado pelo jornalismo, mas eu acho que eu tinha potencial para chegar. Só que as portas fecharam, cara. Eu tive uma situação que hoje eu falo assim, eu saí daqui e fui para o Rio de Janeiro, batei na porta das grandes emissoras no Rio de Janeiro. Entendeu? Rodei no Rio de Janeiro de ônibus, bati, fui Band, SBT, Record, Globo, bati na porta, Record em Benfica, Globo ali no Jardim Botânico, fui lá em Botafogo, na Bandeirantes. Assim, eu fui atrás, eu bati as portas. Perfeito. Só que é o que você falou, né? É o Provérbios. Sim. Tem coisas que é caminho para a morte. Verdade. Né? E hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Também hoje eu entendo. Sim. E glória a Deus por isso, né? Sim. Se estivessem abertos, eu brinco o isso. contexto. Graças a Deus. Porque eu não obtive o que às vezes queria obter,
mas hoje eu estou na presença do Senhor, constituí uma Glória família. a Deus. Sim. Faça das suas palavras das quero minhas, honrar é isso. a vida da minha esposa. Fala o nome dela, porque Daisy, quando cita a esposa aqui nessa mesa, tem que falar o nome. Eu falo que ela e a Rebeca, minha filha, Bênçãos. que a Daisy foi a minha melhor jogada. Gostei. E a Rebeca é o meu golaço. Sim, o meu golaço. Joia. Porque ambas, quando entraram, né? Lógico, a Daisy, Sim. nós temos hoje 36. Eu casei com 22 anos. Glória a Deus. Né? 22 anos. E então, a Daisy veio como um prumo, né? Para me colocar dentro de uma responsabilidade familiar, dentro de uma constituição, dos valores. Eu não era, vou usar uma palavra aqui, não era o gandaieiro, nada, por causa até dos valores cristãos, Sim. né? Mas as ofertas femininas, né? Sim. Eram muitas, né? Muitas. Mas, assim, eu entendi que... Dalila, Jezebel e mulher de Potifar, filho, bate na porta toda hora, né? Na porta toda hora. Corre, vaza. Corre. José, né? José, deixa o manto e vaza. Deixa, né? E, então, hoje eu tenho as maiores riquezas, né? De estar na presença do Senhor, de ter o chamamento da parte dele para... eu costumo dizer, e acho que isso é edificante, Deus não desperdiça nada. Aleluia. Né? Essa trajetória toda no esporte, essas oportunidades. Hoje eu tenho usado, né, tudo isso que vivi para aconselhar, para trazer, às vezes, a realidade, de mostrar o lado que muitas das vezes é obscuro do futebol, né? Porque as pessoas só pensam no glamour, no Série A, Champions, mas... O lado B. O lado B, mas não sabe o que traz de destruição mental, emocional, familiar, né? E acho que Atletas de Cristo tem isso, assim, também como um ganho, ou seja, de alicerçar o atleta, claro, para que ele não cometa, né? Não adianta ser campeão da Champions e ter o lar destruído. Com certeza. Né? Com certeza. Ter a vida... E a maior vitória, né, é você chegar no final da jornada e você fala assim, valeu a pena. Você deixou o legado, você olha para trás e fala assim, opa, foi ok. Perfeito. Fala, né? A palavra fala, não adianta ganhar o mundo todo. Perfeito. E perder, né, a alma. E isso é muito nesse sentido. Muito. Vale as benesses da vida? Por tudo, por qualquer preço? Não vale. E depois que você conhece ele, não vale. Não vale, né? Jesus, você falou assim, que ele reaproveita tudo. Meu papai tinha uma frase que eu guardo muito, o papai pegava e falava assim, o maior reciclador da história. Pega aquilo que não vale nada, do pó da lama e restaura. Isso é maravilhoso, né? Eu lembro o papai falando assim. E eu tenho um jargão, né? Aí eu quero fazer das palavras do seu pai, que Jesus é o maior e melhor treinador deste mundo. Pronto. Né? Porque ele que tem as melhores orientações, ele tem as melhores instruções, e aí eu quero, como, digamos, a função de um bom treinador, ele tem as melhores substituições pelas quais nós precisamos fazer nas nossas vidas, né? Sim, claro. Então... As decisões, né? As decisões. Eu, quando estava naquele esfriamento espiritual, eu falo que aí eu fiz a linda jogada, eu driblei o diabo, driblei o mundo, driblei a carne e voltei para o Senhor, e até hoje eu estou... Ô, Roger, você tem algo que eu gosto muito, que é isso, é conseguir trazer para o tema do futebol, né? Suas pregações, você
baseia muito nisso, Sim. né? Traz, você brincou com a sua esposa, minha melhor jogada, meu melhor golaço, assim, é de Deus, né? É os contextos, eu gosto dos contextos. Eu acho magnífico assim, a forma que você faz isso, cara. O Na Medida, medida. aconteceu assim, eu tive esse insight, porque, como você também, o Na Medida é aquele passe, né? E Ponto futuro, é o né, que você ponto acha o cara. futuro e tem coisas de princípios de valor que são o na medida para as nossas próprias vidas, né? É o jogo da vida. E aí eu quero já eu quero atacar o espaço aqui, olha Por só. favor. Eu quero já te passar aqui nas suas mãos um livreto que eu escrevi. Beleza. Eu tenho né? tempo aí, Anderson. Como é que tá o nosso tempo? Só para saber. Falta 10? Então já vamos fazer aqui. Então, Não, mas esse então aqui é para você. Continua. Então, por aqui, favor. ó. É o Gratidão. livreto Jogando Bem o Jogo da Vida. Mostra para essa câmera aqui. Aí. Jogando bem o jogo da vida. E isso são os devocionais esportivos que eu acabei transcrevendo para esse livreto. Né? Então, os contextos estão aí muito obrigado. Com a gente. E a gente entende que essa linguagem universal do esporte tem um alcance muito bacana. O que você está fazendo, né, Victor, com o Graças a Deus Futebol Clube. As pessoas, às vezes, não vão à igreja, né, eu estou falando um não convertido. Sim. Mas assim, o esporte é uma ferramenta, né? Que há absorção, que, por exemplo, você soube de Atletas de Cristo pelo Euler. Você é um cristão, Sim. mas às vezes um atleta vai numa igreja e você convida uma pessoa para ir lá ver o testemunho dele, ele acaba aderindo, vai lá, porque o esporte é o jogador do time do coração dele, ele vê o próprio testemunho do atleta, né? Então, assim, e é muito Paulo, né? Me fiz fraco para ganhar os fracos. Paulo nos ajudou demais quanto ministério esportivo. E né? Jesus era tão treinador, né? Que tentaram meter o Matias ali no meio. Não, gente, vocês estão colocando o jogador errado. Deixa eu fazer essa substituição aqui, né? Não é Deixa eu Matias. separar Paulo aqui. Poxa, né? Mas muito obrigado, meu irmão. Jogando bem o jogo da vida, pastor Roger Martins. O Silas que fez o prefácio. É mesmo? Olha, o Silas. Ler aqui o Silas e Rafael Estevão. Tem que trazer o Rafael Estevão aqui, ó. Rafael Estevão. Jogou convidado, Rafael. Pode passar o contato. Eu já vou passar aqui pro Victor. Vamos agendar. E o Silas, Deus vai prover também. Já está na minha lista lá, viu? O Silas. Que legal, cara. Que legal. Eu quero, só para pegar o devocional do livreto, Sim. né, para entender o que eu gosto muito de falar, é aquela expressão, Victor, já valeu o ingresso. Já valeu o ingresso. Já valeu o ingresso, né? É um dos capítulos. Ou seja, nós somos chamados, como cristãos, como sal e luz desse mundo, que quando nós saímos daqui, você no seu local de trabalho, eu no meu local de trabalho, como esse já valeu o ingresso, é um lance primoroso, maravilhoso, né? Seja num ginásio, num estádio, e aí o torcedor fala assim, para mim já valeu o ingresso. São as atitudes que eu e você podemos fazer que vai impactar o outro, e o outro falar, a atitude do Victor para comigo já valeu o ingresso. Sim, sim. A atitude do Roger já valeu o ingresso. Então, eu pego insights esportivos e tento trazer para uma aplicação para o jogo da vida. E é muito o que o nosso Senhor, né, o mestre, fazia, as parábolas, Sim. né? Por mais que as parábolas no momento não eram para todos entenderem, alguns, mas ele usava disso, né? Perfeito. Usar o que a gente pode alcançar
Até quando Paulo fala, né, do falar em línguas, não adianta eu falar em línguas e o outro não entender o que eu estou falando se não tiver uma tradução. Perfeito. Então, porque o mais importante é alcançar. Alcançar. Vamos alcançar e depois vai crescer, vai amadurecer e vamos lapidar, né? Perfeito. Porque para apresentar o Senhor é como fazer lá atrás, né? Jesus cura, salva, liberta. O resto você vai aprendendo com a caminhada com Cristo, né? E que isso é mais importante. Quando você faz esses insights, eu gosto de ver lá, eu falo, cara, bacana, que legal. Na medida. Isso mexe muito comigo e tal. Os princípios, assim, que me veio aqui agora, quais são os princípios que você vê dentro do esporte, do futebol, que casam com o evangelho do Senhor? Assim, você já chegou a pensar isso em algum momento? Como você aplica isso? Você tem esse insight, mas como você aplica isso para um garoto dentro do esporte? Como você aplicou isso na sua vida? Você consegue enxergar esses princípios, que são os princípios e valores, que é o que a gente falou, né? Sim. Às vezes a porta larga não ser a melhor opção, não é, cara, eu preciso passar na porta estreita aqui. Eu vou usar a Bíblia, né? A boca fala do que o coração está cheio, né, Victor? Na medida, um devocional, eu fiz, né, sobre o traíra. É uma linguagem que transcendeu as 4 linhas, mas é uma linguagem esportiva, né? O traíra. Então, por exemplo, no futebol, o que mais tem é trairagem, né? O que mais tem é trairagem, seja do jogador com o próprio jogador, do treinador com o atleta, da imprensa com o atleta, né? Então, por exemplo, vamos colocar um atleta de Cristo nota 10, se ele se basear nos princípios da palavra de Deus, ele nunca vai ser traíra, ele vai ser leal, ele vai ser honesto, ele vai querer o bem para o seu próximo, né? Então, cumpridor de seus deveres e suas obrigações, né? Ele nunca vai ser traíra. Eu estava tentando aqui buscar aqui Aitofel, no devocional. Aitofel era o maior traíra que tinha, né? Ou seja, ele só buscava os seus interesses, ele estava ali como conselheiro de Davi, mas todo conselho era para ele levar vantagem, né? Apresenta até o conselho a Absalão ali contra o próprio pai, né? Então, ele era um trairão. E então, por exemplo, na medida para o jogo da vida, é a gente ser leal. E hoje, principalmente no Brasil, né, que até quero fazer menção, né, essa foi o Gerson, né, na época, né, de 70, que carregou consigo, por ele ter feito uma publicidade, uma marca de cigarro, de falar que era levar vantagem, né, o jeitinho brasileiro de levar vantagem. E isso no nosso país eu vi o episódio do João Leite, é a cunha. É um desserviço para o nosso país, né? De tanta falcatrua, de tanta coisa. O nosso Brasil seria muito mais, né, potente, né, se nós não carregássemos, né, essa cultura do jeitinho brasileiro de levar. A começar pelo material que a gente trabalha, que é o futebol, né? Se ele fosse mais levado a sério, né? Então, assim, quando você estava falando, eu pensei nisso. E tem vários, né? Tem vários que a gente pode aplicar, né? Que os princípios, pode né? fazer diferença. Como você trabalha, né, com o pessoal da base, né? Os meninos, eu tive lá a oportunidade de conhecê-los, né? Alguns lá. Um abraço para eles, né? Verdade. Isso é importante, né? De já trabalhar esses princípios e valores, né? Que é isso, é a hora de tomar uma decisão para assinar um contrato, é a hora de um convite
que naquele momento você não deve aceitar. Não é que você, mas esse momento eu não posso, cara. Amanhã eu tenho jogo, eu estou treinando para isso, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, né? E Cristo nos ensina isso o tempo todo. O tempo todo. Perfeito. Quando você volta para Cristo, a gente só tem a aprender. E quando você fala, a gente é imagem e semelhança do Criador e devemos ser também imagem e semelhança do Mestre. Perfeito. Como que eu posso ser se eu tomo as minhas decisões por impulso, por mais que nós somos pecadores, erramos, falhamos, mas se podemos, né, dar um restart e falar assim, eu errei, assumi o BO. Eu gosto de falar isso muito. Assume seu BO, velho. Verdade. Errei. Autorresponsabilidade. Né? E no futebol, né, hoje, outro dia eu estava até comentando com o pessoal, falando assim, nossa, eu fiquei muito chateado com esses dias acontecendo os negócios, porque, igual você falou, todo mundo tem sua parcela de culpa, né? A mídia no futebol, nossa, quando ganha, pô, coloca os caras lá em cima, quando perde, pá, é o pior time, e o craque não joga, e fulano é ruim, e vai pro pessoal, e fere, machuca, esquece que tem o ser humano. Eles gostam de tratar tanto situações, né, como é pessoa, né, que estava na situação, não merecia ter apanhado, não merecia ter acontecido. Mas e no futebol, quando você tem que massacrar e uma palavra dita no microfone, nossa, porque o cara errou um pênalti, tomou um cartão vermelho, porque foi uma decisão equivocada e destrói. Palavras ao ventos que fere, né, magoa. Mas quando a gente volta para Cristo, a gente tem que ter esse senso, né? Esse senso. Será que vale a pena pisar dentro da área aqui ou não vale? É isso aí. Os valores do reino, né? E de entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Quando você falou de contrato, nessa história de Atletas de Cristo, quero até fazer menção ao Silas, de novo, né? O Silas dos congressos que era ali como preletor, estava com a gente ali. O Silas já comentou que eram contratos que eram valores assim para ele, assim, ele foi um vitorioso, teve, graças a Deus, teve muitos recursos e tudo, mas eram contratos que eram assim para uma independência financeira muito mais rápida que ele poderia obter, mas porque havia uma situação meio escusa, meia que não combinava, ele optava em não assinar. O Espírito Santo tocava na vida dele. E ele sabia que outras portas que tinham também sido abertas tinham um propósito maior e não pensar somente no financeiro, né? Então, essas tomadas de decisão, elas são alinhadas com o Espírito Santo, com ele que está aqui, né? Que está sentado aqui conosco, de ter o time, de ter o discernimento, de ouvir Deus, né? E aí esse é o alinhamento, é o prumo, é estar na presença de Deus. É melhor, aí vem Provérbios, né? É melhor um pouco com o Senhor, né, do que um boi cevado e tudo, com contenda ou com outras coisas que vão ser, às vezes, brechas, situações que não vão combinar com os valores e os princípios do reino. E por mais, né, você falando esse testemunho do Silas, só nos faz remeter quando Cristo passa pela coletoria, vira para Mateus e diz: segue-me. Olha aí. Mateus não olha para trás, deixa tudo. Ele desce do barco e fala para Pedro: farei você pescador de homens, segue-me. Pedro não fica contando os peixes. Verdade. Mateus não pega o dinheiro da coleteria. Segue-me. Então, seguir Jesus é no sentido da esperança nele, né? E que fica para os nossos ouvintes, né? Só segue o Senhor, aprende com ele, o caminhar com ele,
O discípulo pisa onde o mestre pisa, para aprender com ele cada vez melhor as decisões a ser tomadas, né? Então, isso é o cristão, né? esse é o cristão, esse é o cristão. A vantagem que você quer levar, será que vale a pena no momento? Ou será que vale a pena? Eu tem uma coisa que me tira do sério no Brasil, depois do trânsito, é o tal do furar-fila. Amado, não dá, cara. Nossa. Poxa, assim, não, um jeitinho daqui. Então, assim, cara, tem um princípio, tenha um princípio. E é em Cristo. Cristo não fura a fila de ninguém. Verdade. Ele não furou a fila de ninguém. E Deus que tudo vê, né? Esse comportamento é Ele que olha, Ele que observa, né? E é Ele. A gente tem que fazer por Ele, né? Mas Ele honra quem escolhe honrá-lo, né? Seja nos princípios, nos valores, na obediência. Aí que está, de fato, a vida com Deus, né? De fazê-lo como primeiro, como, né? O JC número 1. O JC número 1. O JC número 1. O jogador, ele veio para ser o jogador que põe a camisa nas costas e carrega o time. Então, Jesus é esse cara. Jesus é o capitão, ele é o mestre, ele é o técnico. Ele tem que ser a nossa referência dentro de campo, sempre, em tudo. E é ele que vai honrar, é ele que vê. E vale a pena, né? E vale a pena. Graças a Deus, o Futebol Clube tem essa missão, né? Nós, quanto atletas de Cristo, tem essa missão que vale a pena. Porque vale a pena eu gosto muito lá de Eclesiastes, né? Eu gosto muito de Eclesiastes. É melhor o fim das coisas do que o começo delas. É importante começar assim. O primeiro passo é importante. Mas quando o povo pisa no mar vermelho, ele se abre, é mais importante ter chegado do outro lado, não só o mar se abrir. Eu gosto muito disso. E a melhor chegada é com Cristo, né, Roger? Verdade. Ô, meu irmão, que conversa. Nossa, o Anderson já tá dando sinal ali. Se fosse por mim, a gente daria acréscimo, prorrogação. Mas no acréscimo, usa uma palavra final, que você deixa uma reflexão, um pensamento. Fica à vontade, meu nobre, nesse acréscimo. Olha, Victor, de tudo que a gente falou, eu quero reforçar, né, a questão dos princípios, dos valores. Eu vejo que eu quero remeter lá a 2 Crônicas 7,14. Eu falo isso no esporte, falo na nossa nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu vejo que é um tempo de alinhamento. Eu vejo que é um tempo de se voltar para Deus. O que nós estamos vivendo como nação, tem muitas coisas boas acontecendo, mas a gente vê que as coisas não estão legais. Falo de estrutura, né, de várias coisas, e eu entendo que o tema de Atletas de Cristo, para o congresso que eu mencionei, é o Apocalipse. Né? O Apocalipse. Eu acho que nós estamos na reta final, né? Sim. Então, acho que é um tempo que está sendo conclamado de acertar-se com Deus, de se lançar em Deus, de buscar a Deus, né? Na medida crescer nele e prosseguir nele. Isso mesmo. Né? Porque eu entendo que o arrependimento, a consciência de ser um cristão vai fazer com que a gente progrida como nação em todos os setores dela. Né? Ô Roger, já estamos chegando no finalzinho, né? Mas fala aí quem quer fazer contato com a Atletas de Cristo, se interessar, saber mais sobre o projeto,
como que entra em contato com o pessoal? Ou para fazer uma visita, para você fazer uma visita, ou, né, os demais membros? Como é que faz esse contato? Como eu sei que o podcast tem um alcance Eita, Glória, maior, recebo, Jesus. Então, o site dos Atletas de Cristo é www.atletasdecristo.org. Por exemplo, você que é fora de Belo Horizonte, de Minas Gerais, lá você pode acompanhar todos os grupos locais. O site repassa isso. Agora, aqui em Belo Horizonte, no nosso Instagram e também no Facebook, Atletas de Cristo Belo Horizonte, tudo junto. Lá tem o anúncio das nossas programações, o meu... Pode também no meu Instagram. Vamos também, lá. Roger Martins César. Pode me chamar no direct, que aí a gente também dá... Realiza reuniões, né, semanalmente? Está sendo Não, mensal. Como é que funciona? Está sendo mensal e semanal, numa porta aberta. Nós estamos dando capelania esportiva para um centro de formação da Soccer Trainer, todas as quartas-feiras. Legal. Os garotos moram nesse alojamento. São 75, olha só, Victor, 75 garotos dentro de um próprio alojamento, que estão buscando esse sonho que você buscou, que eu busquei, e a gente está lá todas as quartas-feiras, alimentando, trocando experiência, vivendo os sonhos deles também, E claro, vale lembrar, né, só te contando também, não precisa ser só atleta, né, mas está convidado todo mundo, que gosta do esporte, que gosta, tem interesse de fazer um contato, pode chegar, está buscando a palavra, está precisando de refrigério. E a gente tem uma prática também, a realidade de Atletas de Cristo hoje também é diferente, que os atletas têm uma demanda muito grande, então, às vezes, eles não conseguem estar nas reuniões, mas a gente tenta levar um atleta expoente também, e se você... você já teve esses contatos no tempo, né? Fala só um pouquinho rapidinho desse tempo também da Lagoinha, né? Que você teve um projeto na Lagoinha maravilhoso. Sim. Como é que chamava o projeto? Era a rede de esportes e o culto enchendo a bola. Eu fui ordenado pastor da Igreja Batista da Lagoinha, pastorei 2 congregações na cidade de Sabará. E então, assim, o ministério ascendeu. Tive ali essa oportunidade, e vários atletas do Cruzeiro, do Atlético. Vou pegar aqui, vou agradar os dois lados da lagoa, né? O Fábio já esteve conosco, quando o Fábio estava no Cruzeiro, e o Leonardo Silva. Leonardo Silva foi, Victor, depois de ter feito o gol do título da Libertadores da América. Glória, né? Então, ambos estiveram, e vários outros. Por exemplo, vamos falar um aqui, de que é um grande legado de Atletas de Cristo, o Edmilson, pentacampeão mundial, esteve conosco também no culto enchendo a bola, e vários atletas do América, do Cruzeiro, o Messias hoje, que joga no Goiás, já rodou vários times do futebol brasileiro, ele fazia parte da nossa reunião semanal que benção. de Atletas de Cristo. Ricardo Silva está no América hoje. Ricardo Silva. Não, Ricardo Silva. Não na Lagoinha, mas mais recente, Atletas desculpa. De Cristo, o Elivelto, a gente estava falando. Elivelto, Pierre, Ceará, Dagoberto, Tinga. Tinga faz um trabalho maravilhoso no Sul, né? Leandro Guerreiro, João Leite, Baltazar, Paulo Sérgio, Zé Carlos, teve uma galera. Eu, quando chegava na Lagoinha, para outros ofícios, né? E quando as pessoas, os membros ali na porta, recepcionando, o pastor Márcio, quando nos chamava e tudo, né? Eu já eles não me chamavam de Roger na hora. E aí, enchendo a bola? Enchendo a bola. Foi um momento, 2014, onde o Brasil, aí que a grande
jogada para o reino. Nós recebemos em 2014 e 2016 um mundo no Brasil, né, Victor? Copa do Mundo em 2014 e 2016 no Rio de Janeiro. O mundo estava aqui. Então, ou seja, o esporte é uma ferramenta de alcance que a igreja hoje, graças a Deus, as igrejas locais têm aberto condições para a implantação de ministério esportivo. A gente entende que, como vamos pegar aqui, eu vou usar a Ana Paula Valadão. Ana Paula Valadão é uma ministra de louvor, um ex-atleta, um profissional de educação física, ele é ministro de esporte na sua igreja local. Então, por exemplo, você que jogou, às vezes você não vai caber bem lá no Ministério de Intercessão, sim, mas no Ministério de Esporte você vai frutificar ali, vai se doar, vai doar os seus dons para a proclamação do reino. Né? Amém. E para a proclamação do reino, nós entramos no nosso quadro clássico aqui, né? Que é a substituição. Olha! Que é a substituição, né? A gente tem 2 livros aqui, né? Que nossos amados irmãos que já passaram aqui pela mesa já trouxeram, deixaram com a gente. Eu tenho aqui o Em Busca de Deus, do John Piper. Olha! É clássico, né? John Piper, hoje mesmo estava falando com uma irmã dele, assim, John Piper é um dos grandes ministros, né, desse século, assim. Sim. A palavra dele muito enriquecedora. Rafael Coura trouxe esse daqui e o João Leite trouxe A Cunha, do Eduardo Borja. Eduardo Borja. Esses dois estão titulares, né? Oh. E você agora traz um para fazer a substituição. Você aponta para essa câmera, fala o livro que é, o porquê deste livro. Indesistível. Quando você me mandou e que seria também uma linguagem esportiva e tal, sim. Eu gostei porque tem essa medalha aqui, né? E esse livro é baseado na história de Elias, né? Do profeta Elias, de uma grande pastora, Mônica Figueira, né? Esposa do Figueira. Fugiu aqui o nome do pastor que eu assisto muito. Ou fugiu, né? Mas é baseado... Prefácio de Helena Taru? Prefaciou, né, a Helena Tanuri. Livre-se dos embaraços que podem impedir sua carreira de sucesso. E acho que cabe, né, o atleta, a questão da resiliência, né? Nós, como atletas do reino, todos nós somos atletas do reino, nós temos que ser indesistíveis, né? E Elias quase desistiu, entrou numa caverna, né? Queria abandonar, falando que só era ele que estava adorando, e Deus o advertiu, falando que tinha 7.000 ainda que não tinham se dobrado. E então acho que vale a pena a gente continuar no Senhor em meio às frustrações, em meio às decepções, mas a gente não pode parar, né? O graças a Deus está aí para mostrar que a gente tem que pôr a mão no arado e caminhar e nunca desistir, porque o tempo se aproxima. Sim. Então, Vai fazer qual substituição? Eu preciso muito disso, Em Busca de Deus. Em Busca de Deus. Então, vamos lá fazendo a substituição. Opa! Em Busca de Deus. John Piper. E entrando em campo aqui. Aí... pode mostrar. Entrando aí o Indesistível, da Mônica Figueira. Que beleza, hein? Que beleza. Vamos deixar aqui, agora ele é o titular. E vamos lá. Já que você trouxe um brinde para nós, graças a Deus também brinda você com uma camisa nossa, né? Isso, aí eu na medida. Na medida. Completo, se abençoou com o livro. Nossa. Aí uma lembrança nossa, né? Que bênção. Pode abrir se quiser. Nossa. Aí, ó. Nossa, gente. Vem com paz, jogador. Como é que é aqui? Vem com paz, jogador. É o seu bordão, Vem com paz, jogador.
Quero até mandar um abraço aqui pro meu irmão Reginaldo, lá da igreja onde eu congrego, né? Graciosa Paz, né? Que ontem o menininho dele falou assim: fala com ele aí que a gente assiste ou não assiste, fala pra ele como é que você fala lá em casa. Aí o menininho dele, vem com o pai jogador. Eu falei, ô, eita glória. Tá igual o pai de alguém aí, né? Que não pode me ver na rua, passa no carro, ei, vem com o pai jogador. Ai. Glória a Deus, né? Ô, Os insights do Senhor, né? Os insights. Ô, pastor Roger, aqui também a gente não deixa passar batido. Olha a amarelinha aí. Seleção do Senhor, claro, né? Nossa, que isso. Seleção do Senhor, você escolhe um espaço aí para deixar o seu autógrafo. Meu Deus, Já tenho dito, né, essa camisa aí, vou ver se eu faço contato com alguma instituição que possa, né, servir para ajudar. Pronto, na medida do na Senhor. medida, essa é na medida, essa. E o Brasil vai ser hexa? Uai, se Deus quiser, graças a Deus, né? A esperança não pode morrer nunca, né? Então, assim, a esperança nossa é Jesus, né? Então, nele a gente firma, né? Porque o apreço pela seleção tem que ter sempre, tá, gente? Isso é meu pensamento e tal, por mais Concordo, que tá concordo. cambaleando ou não, mas se até Jesus... Somos patriotas. Se até o próprio Deus, Jesus, teve misericórdia de nós quando estavam cambaleando na sarjeta, caído, etc. Vamos ter apreço com a nossa seleção, por mais que todos falem mal, por mais que não esteja bem, mas... cara, a única que tem 5 estrelas, tem respeito demais, né? Tem. Acho que Deus tocou o dedinho dele e falou assim, este país, pá, até a camisa é a mais bonita das seleções, é amarela, né? Todo mundo vê, é ouro, né? Então, Deus só tem o melhor pro Brasil. Só mais um minutinho? Claro, por favor. Eu queria, como atleta de Cristo, falar para você que na Copa do Mundo do ano que vem, você que é cristão, interceda por todos os atletas cristãos que vai estar na Copa, porque a gente sabe que a Copa do Mundo, milhões, bilhões de pessoas assistem e a gente pode proclamar, né, através do esporte, a mensagem que, como o Victor falou, Jesus cura, liberta e salva. Então... torça para o Brasil, mas se souber de um atleta que é cristão, interceda por ele e para outros atletas de outras seleções que o reino pode ser expandido. Dito isso, fica por aqui, porque ali o pessoal já está assim, igual aquele, sabe quando o jogo acabou o jogo. Ô, pastor, muito obrigado, que o Senhor Jesus te abençoe, né? Espero que a gente tenha outra oportunidade, né? No segundo tempo. Seja muito bem-vindo, que Jesus abençoe muito a sua vida, a sua família. Amém. E até um próximo encontro, tá joia? Amém. Você já sabe, compartilha esse conteúdo, curte as nossas redes sociais, né? Vê lá o canal do Graças a Deus Futebol Clube no YouTube, envia, né? Depois dessa conversa abençoada, que envia para quem você conhece, para quem você sabe gosta de futebol, quem é cristão, quem não é. Periquito, papagaio, tio, cachorro, envia, né, esse conteúdo. Um abraço, até o próximo Graças a Deus Futebol Clube, onde o futebol encontra fé e a fé transforma vidas. Fui!